Shabbat Shalom, queridos, tudo bem? Glória a Deus. Cada dia que despertamos, que alegria. Aqui estamos juntos, já na nossa reta final, conquistando a mente de Cristo, vencendo a grande batalha pela posse da nossa mente. Queridos, vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Temos um assunto muito interessante e até lá no Face, eu resolvi colocar uma imagem do ensino central que começamos a desenvolver na semana passada e vamos prosseguir hoje. Pai querido, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Em Ti reside toda a bênção, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Que bom, Pai, podermos chegar diante de Ti, o Deus que não muda, é sempre o mesmo. Nós somos tão mutáveis, somos às vezes tão inconstantes, ainda quando somos infiéis, Tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a Ti mesmo. Por isso, nesta manhã de Shabat, nós Te exaltamos de todo o nosso coração, abrimos o ser para ministrar a Ti, para manifestar o desejo de ser como Cristo. Todo o nosso ser Te adora, todo o nosso ser Te glorifica. Levantamos a voz diante do Teu trono para Te exaltar, para entronizar-Te nos louvores do nosso próprio coração. Louvamos-Te, adoramos-Te, glorificamos-Te. Tudo que é em nós Te adora, tudo que é em nós Te exalta. Seja exaltado e Yahvé seja exaltado acima dos céus e em toda a terra, esplenda a Tua glória. E ouve o nosso cântico, uma oração cantada, grava em nós um desejo intenso e ardente, ser como Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Este é o desejo do nosso coração, ser como Cristo. É tão glorioso podermos parar e estudar a palavra. Estamos estudando sobre a mente de Cristo, iniciamos um tempo debruçando-nos sobre os limites do nosso pensamento, de acordo com as virtudes apresentadas por Paulo em Filipenses 4:8. A mente de Cristo, aquelas 8 virtudes manifestando a mente de Cristo. Prosseguimos com outros aspectos, agora centrado no texto, temos a mente de Cristo. O primeiro foi: haja em vós este modo de pensar. Haja em vós este modo de pensar, o mesmo que houve em Cristo Jesus. Já deixamos claro que quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a ser residente em nós. E porque o Espírito de Cristo é o mesmo, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, temos o Espírito de Cristo, porque temos o Espírito Santo. Não significa que a nossa mente se converteu na mente de Cristo, mas que a mente de Cristo é residente em nós, na pessoa do Espírito Santo, e que nós precisamos cultivar, desenvolver a habilidade de formar a mente de Cristo em nós, ou seu modo de pensar, que nos leva ao modo de agir. O que procede da mente de Cristo seja exatamente o que ocupa o nosso pensamento. Isto aqui, este pensamento que está aí na tela, pensamento central, é o que está na base de todo o nosso estudo. E na semana passada, começamos a mostrar, para caminhar para a conclusão do nosso estudo, os cérebros. O nosso pensamento está em nosso cérebro, cada cor aqui tem um simbolismo. Vimos a mente carnal,
que o nosso grande problema para desenvolver a mente de Cristo é a presença da mente carnal. Este é o problema. E temos a renovação da mente, que é um processo de transformação para chegar à promessa, que é a mente espiritual. Na semana passada vimos o problema, a promessa, e agora, como sair do problema para a promessa? Por um processo. Repita: problema, processo, promessa. É fácil de decorar, porque todos começam com pro. Pro. O problema, o processo e a promessa. Para onde caminhamos? A mente de Cristo. É o que queremos desenvolver. E então, dentro da mente de Cristo, dois temas: o princípio e a prática. O princípio e a prática. Recordando apenas uns 2 pontinhos da aula passada, nós vimos que lá no Gênesis, após o pecado, Deus estabelece a inimizade entre o homem e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. E ali há referência a 2 sementes, a serpente e a mulher. Perdão aqui, a mulher. A descendência da serpente, a descendência da mulher. Naturalmente isso significa a descendência pecadora, descendência de Adão, descendência do pecado, e a descendência da mulher, a semente que viria, que é Jesus Cristo. E hoje a gente pode dizer os filhos do Deus vivo e os meros filhos das trevas. Então a semente crê na mentira, é guiada por Satanás, mas a semente da mulher, apontando-nos para Cristo, crê na verdade. Há um modo diferente de pensar entre a semente da serpente e a semente da mulher, ou a semente de Cristo, completamente diferente. Nesta promessa de Gênesis 3,15, nós podemos ver, trazendo para a nova aliança, que em Adão se encontra a semente da mulher. Em Cristo, a semente que procede de Cristo. Semente da serpente, quero dizer, em Adão, aqueles que se desviam. Mas ali em Gênesis 3,15 foi prometido que haveria uma guerra. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O ferimento em Cristo, que é a semente, é temporário. É o que está em Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o texto diz que a cabeça da serpente seria esmagada. E eu gosto de dizer, não há remédio para esmagamento cerebral, né? Satanás foi esmagado. E a promessa que temos, proveniente desta vitória de Cristo no Calvário, aí em Hebreus 2,14, vamos ler? É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus então nos concedeu vitória, mas a despeito da vitória, nós temos presentes no mundo 2 classes de pessoas. Nós temos os pecadores perdidos, que seguem a semente da serpente, e nós temos os filhos do Deus vivo, redimidos, que seguem a Cristo. Então, há uma batalha, e o grande problema é que nós todos nascemos em pecado. Davi já diz no Salmo 51, eu nasci em pecado, eu já nasci
debaixo do pecado, da iniquidade. Em iniquidade me concebeu minha mãe. Existe um princípio, uma lei inexorável, imutável. É a lei da semeadura e da ceifa. O que se planta, se colhe. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Há o princípio da semente. A vida está na semente. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Logo, se Adão caiu, toda a raça caiu com ele. Todos os homens pecaram. Por isso a Bíblia diz, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram, diz Paulo. E destituídos, despojados, ficaram da glória de Deus. Esse é o estado universal. Por isso é que Paulo diz que já na concepção, por quê? Porque há o princípio da semente. Todavia, queridos, Jesus Cristo veio como a semente prometida para dar origem na terra a uma nova raça. Eu gosto de chamar raça. Para tornar o conceito mais claro, a raça dos filhos do Deus vivo. Jesus se tornou um de nós, filho do homem. Como diz o texto aqui de Hebreus, ele participou da carne e sangue, que significa aqui, ele veio como um ser humano, nasceu, foi bebê, cresceu, viveu como nós, um corpo humano. A diferença é que ele não foi concebido por uma semente pecadora, semente do homem, mas a semente de Deus. Nele não havia pecado. Ele é o Filho do Deus vivo. Mas ele se tornou filho do homem e participou da nossa natureza humana, embora sem pecado. Com que propósito? Trazer-nos de volta ao Pai. Recriar-nos. Levar-nos ao processo do novo nascimento, da regeneração do nosso espírito, para que nos tornássemos filhos do Deus vivo. E isso ocorre no ato do novo nascimento. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. É uma obra que você não vê como está acontecendo, semelhante a uma metamorfose, que você não vê o que aconteceu com a lagarta dentro do casulo, mas você vê uma manifestação. Um dia o casulo se rebenta e sai uma linda borboleta. Assim também nós somos trabalhados. A palavra de Deus, que é a semente de Deus, é plantada em nosso espírito. O Espírito Santo trabalha aquilo dentro de nós, como que tece um casulo com a palavra de Deus em nosso espírito, e de repente há um novo nascimento. Nós nascemos de novo, espiritualmente, passamos por uma metamorfose. E neste momento, o Espírito Santo nos é dado para que habite em nós, para que nos guie, para que nos instrua, para que nos dirija. E o Espírito Santo tem um grande trabalho para fazer no coração de cada um que nasce de novo. É formar Cristo em nós. É tornar-nos a semelhança de Jesus. Pois Paulo diz em Romanos 8, 29, para isto Deus nos predestinou, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando chamamos um grupo de irmãos? Quando eles procedem do mesmo Pai. E é neste sentido, nós procedemos do Pai. Jesus, a semente do Pai, foi plantada no útero de Maria para que nascesse o Filho de Deus, tivesse um corpo humano, natureza humana. Agora, a semente espiritual de Deus é plantada em nosso espírito para que tenhamos
uma natureza espiritual recriada. Filhos de Deus vivo. Só, queridos, que existe algo que estudamos longamente na matéria personalidades restauradas. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito é recriado pelo Espírito de Deus. O espírito. Mas a nossa alma, e o que é a alma? A alma é composta pelos poderes de pensar, sentir e querer. E quando nós nos convertemos, nós não mudamos o pensar, o sentir e o querer. Temos que passar por um processo de restauração. Daí a nossa matéria, personalidades restauradas, como conquistar a mente, como conquistar as emoções, como conquistar a vontade, como vencer toda a autoimagem, como encontrar a sua real identidade em Cristo, como vencer a rejeição, como vencer a amargura, como vencer todas estas consequências maléficas do pecado que afetam a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade. Quem opera essa transformação ou renovação é a palavra. Ela restaura. Então, o Espírito Santo recria o meu espírito humano. Eu nasço de novo, torno-me filho de Deus. A palavra de Deus restaura a minha alma, para colocar em equilíbrio o que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido. E quanto ao corpo, ele não se converteu. Ele tem pulsos, tem instintos, é o que a Bíblia chama a carne. E neste caso, sou eu que tenho a responsabilidade de disciplinar a carne. Quando chegamos a um assunto como este, tão extenso, tão vasto, a mente de Cristo em nós, como cultivar a mente, como desenvolver a mente, certamente é um desafio tremendo. É um processo. E como vimos nas duas últimas aulas, nós estamos num mundo secularizado e nós mesmos, como cristãos, estamos tendo uma mentalidade secular em vez de uma mentalidade cristã, por causa do tipo da nossa formação. E tudo que a Bíblia apela, por exemplo, o texto que foi o nosso base por várias semanas, seja isto que ocupe o vosso pensamento, exige o quê? Determinação, reflexão, análise, confronto. E aqui, nessa área, estamos falando que nós continuamos a batalha. A batalha por quê? Porque tem uma mente carnal. E esse é o nosso problema. Mente carnal, que pensa segundo os homens, que pensa segundo a carne. E temos a mente espiritual, que é a promessa. Qual é a mente espiritual? A mente de Cristo. Mas como eu vou sair de uma para outra, foi o que vimos na semana passada, através da renovação. Lemos em Romanos 8,6, vamos ler. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz. De que lado você está? De que lado? O texto é muito claro. Se a minha mente é carnal, serei conduzido à morte. Se a minha mente é espiritual, serei conduzido à vida e à paz. Esta versão, na Bíblia da linguagem de hoje, BLH, e na comum que todos têm, a mentalidade da carne é morta. A mentalidade do espírito é vida e paz. Vimos a mente carnal, que é o grande problema. Só vamos citar as marcas da mente carnal como revisão. Vamos citá-las. É o que está em amarelo. Vamos citar. Primeiro, instável e facilmente abalável, alienada e isolada, endurecida e orgulhosa, contaminada e impura, zangada e hostil,
dada ao excesso e ganância, esquecida e desatenta, rancorosa e cruel, duvidosa e ansiosa, vã e vazia, cega e enganada, progressivamente corrompida da verdade. 12 marcas, foi o problema. Depois nós olhamos para a promessa. E na promessa também temos 12 marcas. A promessa, a vida, nós estamos destinados à vida e à paz. Quais são as marcas? Firme e confiante, adotada e unida, humilde e modesta, santa e pura, pacífica e tranquila, sóbria e autocontrolada, cresce em direção à verdade, renovada e grande, confiante e calma, compassiva e atenciosa, disposta e pronta, contempla a glória de Deus. Tudo isso nós vimos os textos, não vamos vê-los agora. E terminamos aqui. Na nossa última aula foi o que nós vimos. A renovação da mente, o processo. Dissemos apenas tratar-se do processo, certo? Desculpe aí, mas o microfone deu um sonzinho aqui, vamos tentar colocá-lo com a antena. Percebi, né, Samuel? A renovação da mente, o processo. A renovação do Espírito Santo. Vamos entrando agora na matéria totalmente nova. Esses 12 itens da mente carnal, 12 itens da mente espiritual, apenas a revisão do que dissemos para desembocar aqui, que estávamos começando a tratar da renovação. Em várias ocasiões citamos o texto de Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E como posso apresentar este sacrifício? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudai o modo de pensar. Mas há um texto que queremos considerar agora, que está em Tito 3:5, e que fala desta renovação em nosso espírito. Nesse texto, temos 3 expressões que vamos considerar. Leia, por favor, comigo o texto. Por meio do lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo. A primeira palavra aqui é o lavar. Lavar. Como é que a nossa mente vai ser renovada? Porque eu preciso renovar a minha mente. A minha mente tem que ser transformada para eu sair da morte para a vida e a paz. Da mentalidade carnal para a mentalidade espiritual. Então, o lavar. O que é o lavar? Aqui é usado 2 vezes. Efésios capítulo 5, versos 25 e 26, leiamos: Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar. Com o lavar. É a segunda vez que vamos encontrar o termo da obra de Cristo, lavando, pelo lavar da água, por meio da palavra. Aqui já está claro que esse lavar, então eu tenho que tomar a palavra de Deus e dar um banho diário na minha mente, no meu modo de pensar, na reprogramação da minha mente. Então, renovação pela palavra de Deus. Diga isto: renovação pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. A renovação vem pela palavra de Deus. Em João 6:63, Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E um texto em Tiago 1:21, leiamo-lo: recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para
restaurar ou salvar a vossa alma. O termozinho que está aqui no grego para salvar é o mesmo do Salmo. A lei de Yahvé perfeita e restaura. Ali do Salmo a tradução veio como restaurar. A lei de Yahvé restaura a nossa alma. O termo aqui sozo pode ser restaurar, pode ser curar, pode ser, é amplo, tornar completo. Então, nós recebemos a palavra. Ela foi implantada dentro de nós. Essa palavra implantada, ela tem poder para transformar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida, nosso modo de pensar. A segunda palavra neste versículo de Tito 3:5 é regenerador. Regenerador. O que é a regeneração do grego paligenesia? É o novo nascimento. Veja, olhe para o termo aí em português, regenerar, vem do latim aqui, de novo, sempre que você verifica, regenerar, gerar outra vez, gerar, então gerar outra vez, fomos gerados outra vez. É isso que Jesus quis dizer lá em João 3, quem não nascer de novo, quem é nascido da carne, é carne, nasceu a primeira vez. Quem é nascido do Espírito, regenerou, nasceu outra vez, foi gerado outra vez do Espírito. E o texto aqui de 1 de Pedro, que vamos ler agora, diz, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. E depois o versículo 23, fostes regenerados a partir de uma semente, não da semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus. Então, lavar com a água da palavra, é a palavra, viu? Chegamos aqui de novo, regenerar, qual é o elemento? A palavra de novo, a palavra de Deus. A terceira palavra neste versículo é renovador. Renovador. O que é renovação? É usado 4 vezes. E vos revistais do novo homem que se renova no conhecimento. Há um novo conhecer daquilo que Deus tem para nós. Há um novo conhecer da sua vontade. Então, queridos, este é o processo. É o processo da renovação. É o processo da restauração da nossa mente, para que nós possamos chegar do outro lado. Agora, estamos falando da palavra, a importância da palavra. Eu preciso ler a palavra, e você vai fazer a pergunta, como a leitura nos muda? Será que a leitura da palavra, a audição da palavra, a exposição da palavra nos muda? Claro, porque primeiro temos que tomar consciência desta palavra. Se nós tomamos consciência da palavra, ela vai gerar uma conduta de acordo com o que ela ensina. E a conduta vai gerar um caráter. E qual é o caráter que estamos buscando desenvolver? O de Cristo. Ter a mente de Cristo é manifestar o caráter de Cristo, é manifestar o fruto do Espírito, é ser como Jesus. Diferentes expressões para dizer a mesma coisa. Então, onde eu adquiro a consciência? Na leitura. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas se eu me exponho à leitura, eu tomo consciência de uma verdade. O que é a conduta? São as experiências que eu passo a ter. E o caráter produzirá em mim o que busco, a semelhança de Cristo. Neste processo, qual é a nossa parte? É ler. Certo? Está aí a Bíblia aberta, não deixa o livro fechado. Tem gente que pega uma Bíblia, põe lá na mesinha da sala, aberto no Salmo 91, e pensa que só pelo fato do livro estar aberto no Salmo 91, tudo vai acontecer. Não, meu filho, o livro fechado não faz nada. Vamos ler o livro, vamos abrir o livro, vamos memorizar, certo? Então, nossa parte é a leitura. E
de onde vem a conduta e as experiências? As obras dos anjos que nos ajudam, que nos assistem, as providências divinas, as experiências da nossa vida, as circunstâncias que vão nos cercar. E a mente de Cristo vai ser o resultado. Então buscamos a mente de Cristo e esse será o resultado final, porque o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo se verão em nós. Vamos ler um texto na tradução de J.B. Phillips, Efésios 4, 20 a 24. Leiamos juntos. Mas não aprendestes nada parecido com Cristo. Claro, Paulo está falando de tudo aquilo que é parte da carne, não tem nada a ver com o Espírito. Não aprendestes nada parecido com Cristo. Prossigamos juntos. Se realmente ouvistes sua voz e compreendestes a verdade que ele vos ensinou. Não, o que aprendestes foi a vos livrar das roupas sujas do velho modo de viver, que estavam totalmente apodrecidas pelas ilusões da luxúria, e refeitos mental e espiritualmente a colocar as roupas limpas e frescas da nova vida que foi feita pelo desígnio de Deus para a justiça e a santidade que não é ilusão. Muito bem. Então aí fomos despojados das velhas roupas, temos uma nova roupa, e é essa roupa limpa, fresca da nova vida que foi por Deus destinada a nós para manifestar a vida de Cristo. Amém, queridos? Então, o que ocorre? Renovados no conhecimento. Colocamos aqui este gráfico. Imaginem que você vai viver 100 anos, tá? Pode ser que viva mais, né? Mas colocando aqui 100% da sua existência, não importa qual seja. Nossos corpos, essa linhazinha cinza, né, que vai acontecendo à medida que os anos vão avançando. Aqui colocamos o limite de 80 anos. Quando chega a 80 anos, como é que você está? Bem, depende também de se você preserva a saúde ou não. Mas qual é o propósito de Deus, queridos? Que as nossas mentes possam ir crescendo, se tornando mais fortes no conhecimento de Deus, parecendo cada vez mais com Cristo. Amém? Citamos aqui um pensamento de Denis Gillette sobre renovação de nossas mentes. Traduzimos-la aqui para você e vamos compartilhar. A verdade é que nos liberta, a verdade é que buscamos, a verdade é a palavra. Não é apenas um arranjo pelo qual os homens que deveriam morrer podem escapar. A verdade é uma declaração superlativa de que os homens arruinados podem ser refeitos no centro espiritual de suas vidas. Concordamos plenamente. Os homens podem ser refeitos, feitos outra vez no centro espiritual de suas vidas, no centro do equilíbrio, tanto agora quanto no futuro. Não apenas a libertação de uma penalidade. E olha, muita gente prega o evangelho aqui. Crê em Jesus, você vai salvo, não vai para o inferno. Ei, gente, não foi isso que Jesus veio fazer. A obra da redenção é infinitamente mais ampla do que isto. Não apenas a libertação de uma penalidade, mas a revelação da justiça divina à disposição do homem. Não apenas melhoria. Diga isso. Não apenas melhoria. Querido, não há um convite aqui para eu ir melhorando. Há um convite para eu ser transformado. Não apenas melhoria, mas renovação total. A salvação não é apenas libertação da morte, não apenas o perdão dos pecados. Enfim, agora, em amarelo, leia comigo. É o poder de fazer o certo,
de dominar as forças antagônicas de hereditariedade e meio ambiente. A vontade enfraquecida é fortalecida. A vontade paralisada, a paralisia é curada e a alma amarrada é posta em liberdade. Essa é a obra. Essa é a obra que Deus quer fazer. Esse é o propósito da renovação das nossas mentes. Por isso, olhemos para a palavra. Porque uma mente disposta ou pronta. Eu preciso responder. A resposta é minha. Uma mente disposta, uma mente pronta. Em 1 Coríntios 28, 9, lemos: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu Pai, serve-o como? Com o coração perfeito e com uma mente solícita. Atos 17, 11, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda prontidão de espírito, e examinaram as escrituras diariamente, para ver se essas coisas eram assim. E, segundo aos Coríntios 8, apenas uma palavra: se primeiro houver vontade. O que queremos destacar com estes textos? Todos eles falam disso, que nós precisamos de ter uma prontidão em nosso espírito, de ter uma mente aberta, uma mente disposta a nos expor, a reconhecer os erros, a encetar um trajeto de mudança. Amém, queridos? Muito bem. Vamos entrar numa outra área. Vimos a mente carnal, que é o problema, a mente espiritual, que é o processo, que é a promessa, a renovação da mente, que é o processo, e vamos entrar agora numa outra área. Vimos a transformação pela palavra de Deus, e agora vamos ver a mente de Cristo. A mente de Cristo. Dentro da mente de Cristo temos 2 P's: princípio e prática. E vamos começar pelo princípio. Queridos, põe isso no seu coração. Vou falar bem devagar. Não estamos tentando ser mais espirituais. Estamos buscando ser como Cristo. Vou repetir. Não estamos tentando ser mais espirituais, ser um pouquinho melhores. Não. Estamos buscando ser como Cristo. Por isso a gente tem começado com aquele cântico: desejo ardente sinto em mim, quero ser como Cristo. E aquela oração que eu já disse para você fazer: forma Cristo em mim. Pois isso era exatamente a oração de Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é isto aqui que nós estamos buscando. Então, conformado com a mente, uma mente. Que mente? Vamos ler alguns textos, começando aqui com 4 textos. Primeiro deles, 1 aos Coríntios 2,16. Leiamos: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Foi com esse versículo que começamos a aula de hoje. Nós temos a mente de Cristo no sentido de ser residente. Filipenses 2, de 2 a 5. Não todo o texto, mas o que nos interessa no momento. Cumpri minha alegria, para que tenhais o mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo unânimes, de uma só mente. Que esta mente esteja em vocês, que também estava em Cristo Jesus. E essa última parte, você já sabe, Filipenses 2,5, a gente ficou nela, semanas. Então, conformado com um tipo de mente. E aqui já está dito que essa mente é a de Cristo. 1 de Pedro 4:1. Juntos: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne
já está livre do pecado. E mais um texto, Romanos 15, 5 e 6. Agora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo modo de pensar entre vós, segundo uma palavrinha na margem do versículo, o exemplo de Cristo Jesus, para que possais com uma só mente e uma só boca glorificar a Deus. Uma mente. Deus espera que a igreja, o corpo de Cristo, seja conformada a uma única mente, a mente de Cristo. Você vai dizer, como é que vamos ter um grupo pensando a mesma coisa? É um trabalho que o Espírito Santo faz. Se todos nós estivermos sintonizados com o mesmo Espírito, alimentados pela mesma palavra, possuídos pelo mesmo Espírito Santo, todos seremos conduzidos a um só lugar, a mente de Cristo. Mas, o que define a mente de Cristo? Em alguma aula passada, nós mencionamos algumas características da mente de Cristo. Nesse contexto aqui, voltamos para verificar o que define, que características, já que estamos buscando esta mente, o que define a mente de Cristo. E já que precisamos deixar alguns conceitos bem fundamentados nesta reta final. Vamos lê-los, apenas mencioná-los, depois voltaremos a eles, lendo os textos na palavra de Deus. Então, primeiro, humildade. Segundo, paz. Amor à justiça e ódio à iniquidade. Mansidão e gentileza. Compaixão, gozo, fé, misericórdia, paciência, confiança. E encerramos com amor, que é a virtude das virtudes, a mãe de todas as virtudes. Olhemos agora para cada uma destas virtudes e comecemos a confrontá-las com a nossa própria vida. Se o princípio que buscamos é o princípio da vida de Cristo, temos que olhar para Ele. E olhar para Ele à luz dos ensinos que respaldam, não que respaldam, mas que complementam, que expandem o que Ele ensinou. Lemos há pouco e trazemos aqui para falar de humildade. Lemos um texto só assim, na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se. Queridos, pode haver nível de humildade maior do que este? Jesus é Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, deixa absolutamente claro que Ele estava presente na criação e que Ele mesmo é Deus. Como pode Deus sair de uma posição de divindade, coroado de majestade, de glória, de esplendor, cercado de arcanjos, querubins, anjos, serafins, e encarnar, tornar-se homem, viver entre nós, ser atacado por nós, humanos? E na linguagem linda de Paulo, tão lindo, né? Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi descendo no caminho da humilhação até a morte, e morte de cruz. Mas depois ele diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, alguns sem vontade, né? Porque até o diabo tem que confessar. Os demônios têm que confessar, os perdidos têm que confessar verdadeiramente Ele é o Senhor. Amor à justiça. Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Hebreus 1:9, amaste a justiça e odiaste o pecado.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Qual é o sentimento que você tem para com a injustiça, com a iniquidade? Qual é o grau de amor que você tem pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é certo? Compaixão. 1 Pedro 3:8, leia comigo, por favor. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes. Pedro está apontando sempre para o exemplo de Jesus. Compaixão. Jesus foi movido de íntima compaixão em tudo que fez. E é tão interessante notar nos evangelhos, cada vez que encontramos a expressão moveu-se Jesus de íntima compaixão, a seguir tem um extraordinário milagre, porque a compaixão é o gatilho do poder de Deus. A compaixão é a expressão do amor em operação, em ação, para vir em socorro daquele que está precisando. Não é um mero sentimento, fé. Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou mais eu quem vive. Acho que todo mundo sabe esse de cor, vamos dizer juntos. E talvez não na versão que eu coloquei aqui, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé. Vivo na fé. E aqui na versão que colocamos, que é do século 21, e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paciência. Segundo aos Tessalonicenses 3:5, aponta para o seu exemplo, que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança, ou na paciência de Cristo. É a paciência que nos faz perseverar. Então alguns traduzem por paciência, outros por perseverança. A paciência de Cristo. Que maravilha! Sofrer com paciência, aguardar com paciência. E amor. João 13:34, palavras de Jesus, leiamo-las. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Lá na frente voltaremos aí, porque esta expressão, como quem? Eu. Quando Jesus diz que nós devemos amar como a nós mesmos, até, né? Agora, quando Jesus diz, assim como eu vos amei, uau! E qual foi a maior manifestação de amor? Dar a vida. Dar a vida. Será que eu estou pronto? Bem, queridos, aí estamos diante de características de Jesus. Confiança. Na cruz, confiou em Deus, que Ele o livre agora, se Ele quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Sim, Jesus mostrou sua confiança até o fim. Misericórdia, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Misericordioso, gozo. Lê Hebreus, lindo texto, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria, do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Olha aqui o exemplo do caráter de Jesus, um gozo mesmo em meio à cruz, porque ele estava vendo qual vai ser o resultado final. Paz. Mansidão e gentileza. Eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade e gentileza de Cristo. Olha aí que exemplo. Ser bondosos como Jesus. E em se tratando de paz, Jesus mesmo é o príncipe da paz. Ele é a expressão da paz. E ele fez esta declaração antes da sua morte. Leiamo-la.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Já vimos que a mente espiritual produz paz, vida e paz. E Jesus está nos legando essa paz. E diz, olha, vocês não precisam se preocupar com nada. Nem com a nova onda de vírus que vem por aí, né? Não se preocupe com as pragas, com os problemas, com os desastres, com as calamidades, com as profecias apocalípticas da mídia sobre a nossa nação, ou sobre o que as pessoas dizem a nosso respeito. Deixo-vos a paz. Porque a nossa paz lá fora, tudo depende se tudo vai bem, mas a paz que Cristo nos dá, independe de todas as circunstâncias contrárias. Olhemos agora para 3 tipos de mente que o Novo Testamento nos apresenta. O primeiro tipo é a mente sã, que identificamos como a mente de Cristo. Uma mente sã, sadia, é a que reflete a mente de Cristo. A palavra aqui para mente sã, ou sã, sofonia, significa autocontrolada. Às vezes as pessoas, os tradutores da Bíblia, têm dificuldade, nós temos diferentes modos de traduzir. Mas sofonia, em 2 Timóteo 1:7, em 2 Timóteo é sofonismos, mas ela é muito parecida com um texto que encontramos em Marcos 5:15, que é sofonia. Sofonia, sofonismos. Quando olhamos para esse texto paralelo, parecido, lá em Mateus 5:15, o que é que acontece ali? Jesus está em Gadara e encontra um endemoniado. Ele tem uma legião. Ele está se ferindo com pedras, ninguém consegue controlá-lo. E Jesus expulsa o demônio, eles pedem para ir para os porcos, etc. O homem fica totalmente liberto. E o texto aí, no capítulo 5, verso 15, diz que ele foi encontrado em perfeito juízo. Diga isto? Em perfeito juízo. Sofonia. Pois bem, essa palavra aqui, mente sã, em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu espírito de medo, e algumas versões dizem mais de poder, de moderação, ou de autocontrole, é na realidade mente sã. Em inglês o termo é sound-minded. Sound, sadia, saudável, minded, uma forma de pensar sadia. Então, algumas versões vão traduzir por autocontrole. Nós vamos usar o termo sã, uma mente sã, uma mente sã. E leremos o texto na amplificada, na versão amplificada da Bíblia. Leiamos: pois Deus não nos deu espírito de timidez, ou covardia, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, e de amor, e de bom senso, e de disciplina. Veja aqui como esta versão amplificada da Bíblia usa vários termos para expandir o sentido desta palavra, mente sã. Bom senso, disciplina pessoal, habilidades que resultam em, leia o que está em amarelo, uma mente calma, bem equilibrada e autocontrole. O que a Bíblia diz? Que Deus nos deu. Diga, eu tomo posse. Eu tomo posse. Então, queridos, vamos começar logo esta parte do nosso estudo, rejeitando o quê? Todo espírito de timidez, de covardia e de medo. Diga, eu rejeito. Diga, eu rejeito. Verbalize isso, faça uma confissão aí.
com força. Eu rejeito todo espírito de timidez, covardia e medo, porque Deus não me deu esses espíritos, pelo contrário, Ele me libertou de todos eles. O espírito que Deus me dá, aí vem, primeiro, poder, segundo, amor, aí vem o bom senso, disciplina, bom senso, uma mente saudável, uma mente calma, uma mente equilibrada, uma mente possuída pelo autocontrole. Na versão comum, vamos ler, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Agora na BKJ. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E essa tradução que ele trouxe aqui, essa versão da Bíblia, combina com a palavra de Marcos 5,15. Em perfeito juízo, em perfeito equilíbrio. Sua mente estava equilibrada. Muito bem. Pois Deus... Aí você vai dizer, você já veio hoje de novo com várias versões. Pois é, meu filho, você tem que entender a Bíblia. Esta NVT é nova versão transformadora. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Eu estou mostrando para vocês que várias versões existem pela dificuldade de encontrar um termo que reflita tudo que está ali escondido nele, não? Mas sim, que nos dá poder e amor e autocontrole. Então, muitas versões estão com autocontrole. Então, já usamos bastante o autocontrole. Vamos avançar. Em outras traduções da Bíblia, você pode encontrar como disciplina, bom senso, etc. Então, essas várias interpretações parecem transmitir significados diferentes. Mas Paulo escreve, vejam só, Paulo está escrevendo de onde? Da prisão. Ele está prestes a morrer. No verso 6, nós estamos lendo o 7. O que é que precede? No verso 6, ele está dizendo a Timóteo, desperta o dom que há em ti e que te foi entregue pela imposição das mãos do presbitério. Paulo vai partir. Ele está preso, ele vai ser morto. E Timóteo parece que era um tipozinho assim mais tímido, né? Jovem, talvez um pouco inseguro, né? Ficou muito lá na saia da vovó e da mamãe, né? Agora, Paulo, né? No manto de Paulo. E Paulo está para partir. E manda essa carta aqui com instruções bem pertinentes para que o seu filho, depois da sua morte, porque ele mesmo diz, eu sei que o tempo da minha partida está próximo, é onde ele vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E então, queridos, ele quer, na realidade, despertar em Timóteo uma chama, a chama do dom divino, que o leva à posição de quê? De coragem, de poder, uma mente firme, uma mente que não se deixa valer. Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar tempestades do ministério. E Paulo sabia que talvez ele não tivesse a mesma estrutura de Paulo. E então traz este texto aqui, uma mente sã, uma mente autocontrolada, disciplinada, que você não vai ser levado para aqui e para lá por qualquer circunstância. Então aí, mente sã no grego, sofonismos, aparece na Bíblia uma só vez, que é aqui. A mente sã de que Paulo fala é uma mente, leia, sob o controle do Espírito Santo de Deus. No sentido de autodisciplina, a palavra sofronismos denota, leia o que está em amarelo, pensamento cuidadoso, racional e sensato. Eu vou repetir, para que fique claro, estou falando de mente sã, que a mente sã é o reflexo da mente de Cristo. Então, a mente de Cristo tem um pensamento cuidadoso, racional, sensato. Leia a última frase. Ter uma mente sã requer um
processo de pensamento baseado na sabedoria e clareza que Deus transmite, ao invés de ser manipulado pelo medo, pela timidez, pela insegurança. Quantas vezes somos dominados pelo medo? O medo, queridos, é um artifício, um dos artifícios favoritos de Satanás. O que ele faz? Confunde a mente. Quando você está num estado de medo, de temor, você não tem um pensamento claro. Causar pensamentos irracionais, mal entendidos e desviar-nos da vontade de Deus. Diga, Deus não me deu espírito de medo. Logo, espírito de medo, fora da minha vida. Nunca diga, eu tenho medo. Vou repetir. Nunca diga, eu tenho medo. Por quê? Quando você usa este verbo ter, você fala de posse. Eu tenho. Se eu digo eu tenho, é minha propriedade. Se eu digo eu tenho uma Bíblia da versão Almeida século 21, eu tenho. Eu estou dizendo que me pertence, sim ou não? Se eu digo eu tenho medo, o que é que eu estou dizendo? O medo é meu. Eu adotei. Eu me apossei. Então, se é seu, seja bem servido. Mas é seu? Não foi Deus que lhe deu. Tiago diz que toda boa dádiva vem lá do alto. O medo é uma boa dádiva. Então, quem lhe deu esse medo? Fora com ele. Nunca diga tenho medo. Diga, não tenho medo de nada. Diga, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu temo a Deus. Não tenho medo de nada. E tem gente que tem tanta fobia, medo de entrar no elevador. Seja liberto em nome de Jesus. Medo de andar de avião. Ai, não posso ir de avião. Ai, eu não posso viajar. Tenho medo. Medo de quê? O medo nos torna irracionais. Deus não nos deu espírito de medo, mas de uma mente equilibrada, autocontrolada. Aí tem gente que medo de tudo, medo de escuro, medo de barata, medo de sei lá o que mais, de rato, medo de viver, medo de morrer, medo do futuro, medo do passado, medo do presente, enfim. Por esta razão, queridos, a palavra de Deus nos encoraja a cultivar uma mente saudável e renovada, que pode processar, o que é que está amarelo? Pensamento correto, com base na verdade da palavra de Deus. Eu vou processar tudo que é pensamento. Não vou abraçar qualquer pensamento que chegar aqui à minha mente de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por isso é que Paulo diz que é para nos cingirmos, cingir o nosso lombo com o entendimento. Uma mente sã é uma mente estável e saudável. Leia agora essas declarações. Primeira declaração, uma mente sã é uma mente estável e saudável. Segundo, uma mente sã está ligada à nossa atitude e perspectiva como crentes. Terceiro, uma mente sã é alerta e sóbria, focada na esperança eterna que temos em Jesus Cristo. Quarto, uma mente sã reconhece quem somos em Cristo e não depende da sabedoria e forças humanas. Quinto, uma mente sã é protegida através da oração e da pureza. Mente sã, mente sã. E é por isso que nós precisamos estar guardados, porque estamos numa luta. Paulo diz isso. Nós estamos numa verdadeira luta. Mas, o que ocorre? Não é contra a carne, não é contra o sangue. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir, para destruir o quê? Todo conselho, todo sofisma, todo pensamento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Leiamos Filipenses 4, 6 a 8. Não podemos esquecer, viu? De vez em quando a gente tem que parar nele. Vamos lá? Não andeis ansiosos, por motivo algum. Pelo contrário, sejam todos as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente, você já decorou isso, então vamos lá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de louvor, nisso pensai, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Segundo tipo de mente que o Novo Testamento nos apresenta é a mente altiva, ou a mente orgulhosa. Mente altiva ou orgulhosa. E em 1 Timóteo 6,17 leiamos: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Várias outras versões usam o termo orgulhosos. Nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Uma mente altiva. O que vem a ser esta mente altiva, querido? Esta mente orgulhosa é aquela que tem o complexo de superioridade. Você se acha melhor do que os outros, você fica se comparando com todo mundo. É a justiça própria ou autojustiça, ou autojustificação. Ele fala aos ricos deste mundo, quer dizer, não se exalte, não julgue que você é superior a ninguém. A mente altiva pensa e imagina que é melhor do que os outros. Ela é soberba. E ela entra no problema da autojustiça ou justiça própria. E o grande problema é que ela confia em si mesma. Aquele que tem uma mente altiva confia em si mesmo, ele não confia em Deus. Ele é o centro do universo, ele é a pessoa mais importante. Tudo gira em torno dele, por isso se ofende com tudo. A minha honra, não? Mas há um terceiro tipo de mente do qual fala o Novo Testamento, que é a mente abatida ou deprimida. Em 1 Tessalonicenses 5,14, vamos ler: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam pacientes para com todos. Dependendo da versão, você vai encontrar o termo abatido, deprimido. Neste aqui temos desanimado. O que é a mente desanimada? O que é a mente abatida? Aqui é o oposto da altiva, é um complexo de inferioridade. Cai no mesmo erro de comparação, comparar-se com os outros. Só que aqui, na maioria das vezes, ele vai se julgar inferior. Ainda que possa se julgar melhor em algumas áreas, mas ele sempre está se comparando, depreciando-se. Autocompaixão. É o sentimento de autocompaixão. Coitadinho de mim. Ninguém se importa comigo. Coitado, né? Coitado. Este não confia em Deus. Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 18, verso 4, que a alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o de espírito abatido ou deprimido, pergunta, quem o pode suportar? Quem consegue suportar uma alma abatida? Este aqui está sempre medindo-se por si mesmos, comparando-se entre eles mesmos. É uma eterna comparação.
Paulo diz que nós não devemos nos comparar uns com os outros. Mas eles estão se medindo entre si, comparando-se entre si. Por que fazemos isso? Para nos sentirmos melhores. Os dois grupos fazem a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Os dois. A mente abatida, complexo de inferioridade. A mente altiva, complexo de superioridade. Tanto um grupo quanto o outro é consumido pelo ego. Guarde isso. Guarde isso. Consumido pelo ego, pelo eu. Sou eu sou o centro. Aquele que diz, eu sou maior, está voltado para quem? Para si. Eu, em relação ao outro. Conclusão, em algumas áreas, sou menor. Em outras, sou maior. Aquele que é altivo, mesma coisa. É sempre eu no centro, numa comparação com outra pessoa. A autopiedade deste, a autojustiça deste, ambos, queridos, são um grande problema. Mas, aí entre os dois temos a mente com a qual começamos, que é a mente sã. A mente sã, que não se mede pelos outros. A mente sã mede-se apenas pela vida e pelo exemplo de Cristo. Diga isso. A mente sã mede-se apenas pela vida e exemplo de Cristo. Eu não me comparo com ninguém. Meu referencial é Jesus Cristo. Queremos que hoje você guarde isso. Devemos nos medir pela medida que nos foi dada. Só uma medida nos foi dada. Por isso é que Paulo fala que devemos olhar para esta medida, a medida de Cristo. Uma coisa só. Vou dizer isso agora? Vou dizer depois. Vamos ler o versículo. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. Esta é a medida, este é o exemplo de Cristo, é a estatura de Cristo. E o que eu ia dizer, e deixei para dizer no fim do versículo, queridos, porque eu falei no quadro anterior, que tanto a mente altiva com o complexo de superioridade, quanto a batida com o complexo de superioridade, tanto a autojustiça quanto a autocompaixão, tem como centro o seu ego. E agora, quando dizemos que a única medida que nos foi dada é a de Cristo, uma coisa define a mente de Cristo: fazer morrer o ego. Fazer morrer o ego. Muito bem, esse é o grande convite da nossa matéria: fazer morrer o ego. Diga isto: fazer morrer o ego. Mais uma vez, fazer morrer o ego. Leia agora o que está aí em branco. Esta é a principal característica central que define a mente de Cristo. Sempre busca fazer morrer o ego. E vamos terminar hoje aqui. Tudo o que dissemos sobre as qualidades da mente de Cristo, toda aquela lista, brota desta qualidade central: fazer morrer o ego. Uma mente sã estabiliza todo o nosso mundo interior. Por quê? Porque de dentro para fora
O Espírito Santo remodela e transforma, não apenas como pensamos, mas quem somos. Grande desejo sinto em mim. Quero ser como Cristo. Senhor Jesus, olhamos para Ti naquela cruz. Ali deste a Tua vida. Mas quando olhamos para as exigências do discipulado, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Renuncie-se a si mesmo e siga-me. Sentimos-nos sóbrios. E a necessidade da busca de força e poder do Espírito Santo para sondar os nossos corações e as nossas mentes e determinar seguir o curso do cultivo da mente, tua mente, teu modo de pensar. Quantas virtudes. Nós chegamos ao fim desta aula entendendo que a morte do ego é central. Morreste para ti mesmo. Abriste mão de tudo. E quantas vezes encontramos a expressão por si mesmo? Que te diremos? Não chegamos lá. Mas não queremos parar na caminhada, não queremos retroceder. Queremos prosseguir. O conhecimento nos responsabiliza. Queremos viver à altura do conhecimento que está chegando ao nosso coração. Na dependência do Teu Espírito, na determinação de buscar a Tua Palavra. Meu Pai, estamos todos diante de Ti, todos quantos se expuseram a este ensino, confiamo-lo ao Teu Espírito, para que ministre o que palavras não transmitem, mas gere as impressões necessárias para produzir as transformações. Que vidas sejam transformadas e que todos nós a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo e vivamos exclusivamente para Teu louvor e glória. Ó Deus, unimos a nossa fé, clamando por uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito sobre todos. E que, pelo poder do Teu Espírito, sejamos preparados como a noiva, de mente sã, de reflexo de Cristo, para o seu arrebatamento e o grande dia da sua vinda. E a Ti, Yahvé, o Deus triuno, glória, honra, louvor e adoração. Amém. Amém, queridos. Amém.